Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o gênero das palavras, tá? Se as palavras são do gênero masculino, feminino, ou se elas podem ser utilizadas para ambos, ok? Então vamos dar uma olhadinha. Bom, como no português, as palavras no espanhol também são divididas no gênero masculino e feminino. Então coloquei, por exemplo, el teléfono, el libro, el vino como palavras masculinas. E la silla, la puerta, la manzana como palavras femininas. Algumas palavras elas podem também mudar de formato, como el niño vira la niña, tá? E elas podem também ser identificadas através do artigo. Então, assim, ali eu tenho el avión para o avião no masculino e la camisa para a camisa. Então, esse el lá também vai ajudar a identificar essa palavra masculina ou feminina. Então, exatamente como a gente tem no português, no espanhol a gente tem os dois gêneros. Então, masculinas, el pero, el niño, el señor. Femininas, la senhora, la niña, la escuela e assim por diante. Vamos para as regras básicas. A regra mais comum, né, que é como a gente faz no português, é quando eu troco o O por A. Então, eu tenho aí el chico e quando vira feminino, vira la chica, tá? Então, a gente vai trocar essa terminação de O para A. Existem palavras que a gente não modifica ela, a gente modifica o artigo que acompanha ela. Então, aí, por exemplo, el deportista vai virar la deportista. Então, a palavra deportista não mudou. O que vai diferenciar é o el e o la. Como também existem palavras que não mudam nada, como la persona. Eu posso dizer que é la persona masculina e la persona feminina. Então, esse nomezinho não muda em nada. E existem aquelas palavras que mudam completamente na hora que eu troco o gênero, como el hombre e la mujer. Viram palavras diferentes. Botei mais alguns exemplos aí, então, el marido, la mujer, el padrino, la madrina e assim por diante, tá? Alguns exemplos para vocês compreenderem que existem palavras que ficam completamente diferentes. Aí tá a regrinha básica, tá? Então, as palavras masculinas que terminam em O, às vezes vão trocar para A. Então, el cocineiro, la cocineira, tá? Algumas terminam em consoante e a gente acrescenta um A, como el professor, la professora. A gente bota um Azinho para ir pro feminino. E os que eu disse que a gente só coloca o artigo. El estudiante, la estudiante, ok? Coloquei mais alguns exemplos das que são comuns de dois gêneros, né? Então, assim, el atleta, la atleta, el dentista, la dentista. São palavrinhas que não mudam e a gente só troca o artigo aí para identificar se é masculino ou feminino. Aqui foram os exercícios que a gente vai fazer na aula ao vivo, tá? Então, é só para vocês darem uma treinada. Como eu disse para vocês, as regras são muito simples, a gente troca o O por A, ou a gente acrescenta um A, exatamente como a gente segue no português. Então, se eu sei fazer no português, eu sei fazer no espanhol, fica bem fácil, tá? Qualquer dúvida, gente, é só falar, ó, besitos e até a próxima, ok?